Nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode aplicar uma técnica que vai te fazer ler a Bíblia toda em menos de 6 meses. Para ser mais verdadeiro, se você aplicar todos os passos que eu vou te ensinar através dessa técnica, você vai conseguir ler a Bíblia em exatamente 5 meses e 11 dias, gente. E olha, você não precisa nem se preocupar, porque você vai conseguir aplicar essa técnica, mesmo que o seu dia seja extremamente corrido e você tenha pouco tempo para ler a Bíblia, mesmo que você sente muito sono para ler a Bíblia e não consegue se concentrar na sua leitura, mesmo que você for novo na fé, ainda um novo convertido, ou até mesmo que você nunca tenha lido a Bíblia na vida. Mesmo com tudo isso, você vai conseguir aplicar, porque nessa técnica são 3 passos simples e práticos que você pode aplicar no seu dia a dia e que vai te fazer ter esse resultado, eu garanto. Bom, mas antes de eu te ensinar então, eu vou lá pro meu estúdio, que na verdade é o meu quarto, onde eu vou poder te ensinar mais detalhadamente como que você vai conseguir para fazer na sua vida aí, no seu dia a dia, para aplicar essa técnica e conseguir ter esses resultados aí, ler a Bíblia em 5 meses e 11 dias. Já pensou nisso? Enquanto isso, já vai curtindo o vídeo aqui, já vai deixando seu curtir, vai deixando sua inscrição aqui dentro do canal, para que assim você consiga receber os novos vídeos aqui do canal e não perca nada que vai sair aqui. Aproveite e ativa o sininho, tá bom? Vou colocar a câmera aqui. Pronto, arrumado. Então é o seguinte, gente, eu sei exatamente o que é estar no seu lugar, você tentar se organizar para ler a Bíblia todos os dias, mas você não consegue manter a consistência, quando vai ler, acaba sentindo sono, às vezes até começa a dar preguiça de pegar a Bíblia para ler, justamente porque você não consegue entender o que está escrito. Então eu sei o que é, eu sei o que é estar no seu lugar, porque eu já passei por isso. No começo do ministério, no começo da minha vida cristã, eu era aquele tipo de crente pipoca, entre aspas, não sei se você sabe o que significa isso, mas é aquele crente que fica de um lado para o outro, de uma igreja em outra, pulando de galho em galho, né? Dizem isso mesmo, pulando de galho em galho, porque eu não consegui me firmar em lugar nenhum. Eu era levado por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que a pessoa falava, usando um versículo bíblico ou uma profecia, né? A profetada que soltava usando meu nome ali, eu acreditava, eu botava fé naquilo, porque eu não conhecia a palavra de Deus, eu não entendia a palavra de Deus, e por não entender, eu nem me esforçava a ler a Bíblia. Na verdade, não é que eu não me esforçava para tentar ler, é que quando eu tentava ler, eu não entendia. Então por isso eu acabei desenvolvendo um tipo de preguiça de ler a Bíblia, então eu não conseguia entender aquilo que eu lia, e por eu não conseguir, eu ia lá e desistia de ler, nem tentava direito. Só que ao mesmo tempo eu tinha um grande desejo no meu coração, o desejo de fazer diferença, de pregar a palavra de Deus, de ser um ganhador de almas, de levar o evangelho, de ensinar, de ajudar, de fazer missões, o que fosse. Eu queria fazer algo relevante para o reino de Deus. Talvez você também tenha esse desejo, mas a dificuldade de entender a Bíblia, de me aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, dificultava esse caminho para mim, né? Parece que alongava o caminho para mim, eu não conseguia seguir esses passos que eu queria tanto. Eu me lembro claramente um dia que aconteceu uma situação bem curiosa na minha vida. Eu acabei sendo convidado, não, né? Recebi a oportunidade de surpresa, assim, de ler um versículo lá na frente, lá na igreja, e dar uma palavrinha breve. Eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha entendimento bíblico, eu não sabia onde ler, não tinha preparado nada. O que eu ia fazer? Eu peguei, abri lá na frente o Salmo 23, me lembro claramente que eu fui até a frente lá, com as pernas bambas, barriga gelada, frio na barriga danado. E eu peguei, abri o Salmo 23, eu li o Salmo 23, e quando eu terminei de ler, eu me deparei com a situação. Eu não sabia explicar o Salmo 23. Eu não sabia explicar, dar uma explicação da palavra do Salmo 23, que é o Salmo, acho que é a passagem mais fácil da palavra de Deus, né? Então, eu me senti naquele momento extremamente frustrado, envergonhado. Eu falei algumas palavras ali que eu nem me lembro direito o que era. Eu só me lembro realmente bem clara assim na minha visão, a aparência das pessoas que estavam ouvindo aquilo ali. Parece que as pessoas não tinham entendido nada do que eu tinha falado. Tava como se tivesse uma pessoa olhando para a cara da outra, falando: "Quê? Hã?" E realmente aconteceu isso comigo. Então eu saí dali, fui pro meu lugar, né, pro banco, de cabeça baixa, vermelho, parecia um pimentão, porque eu sabia que eu tinha feito alguma coisa errada, que o que eu tinha falado não tinha dado certo, então eu sabia. Então aquele foi o momento de mais vergonha pra mim. Eu fiquei muito abatido depois daquilo ali, muito frustrado, né? Então, depois daquilo ali, eu passei mais 2 anos aí sem fazer nada na casa de Deus, sem pegar uma abertura de culto pra fazer, sem ajudar em nada. Nada que envolvia mexer com Bíblia, mexer com ensinar, falar alguma coisa, eu não fazia. Tava extremamente travado depois dessa primeira vez.
Então eu fiquei anos e anos sentado no banco da igreja sem fazer nada pro reino de Deus, sem participar de um evangelismo, sem pregar para um vizinho, sem fazer nada, nem cantar com os jovens eu cantava, porque eu sentia muita vergonha, era muito travado depois desse primeiro acontecimento que aconteceu aí na minha caminhada cristã, que me fez realmente travar. Isso foi a chave que me fez travar aí para fazer as coisas de Deus. Só que eu não me conformava com aquilo, eu não aceitava aquilo, não sentia que aquilo ali deveria ser verdade, não deveria ser real aquilo ali, não deveria fazer parte da minha vida aquilo ali. Então comecei a pesquisar na internet, formas de ler a Bíblia, formas de estudar a palavra de Deus, formas de interpretar os textos bíblicos, e eu encontrei durante esse período alguns métodos, né, de leitura bíblica, alguns métodos de estudo da palavra de Deus, alguns cursos, e então eu me deparei com um dilema na minha cabeça. Será que eu compro um curso ou não compro? Por quê? Na minha mente tinha muito forte aquele versículo de graça receber, de graça dai, né? Que é um versículo de Mateus 10:8. Então eu pensava muito que as coisas que vêm de Deus têm que vir de graça. Nós não devemos pagar, não devemos investir em cursos, não devemos fazer nada. Um pregador não deve receber nada para pregar a palavra de Deus, um cantor não deve receber nada para cantar. Eu tinha muito isso forte na minha vida porque eu interpretava esse versículo Mateus 10:8 de uma forma diferente da realidade como ele é. Se você parar para pegar esse versículo, ler o contexto dele, ele está escrito o seguinte: curai enfermos, limpai leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios. De graça recebeste, de graça dai. Então esse versículo ele não está escrito só de graça recebeste, de graça dai. Ele está escrito algo antes dele. E o que está escrito dele é sobre cura, limpar leprosos, ressuscitar mortos e expulsar demônios. Todas essas coisas são coisas sobrenaturais. A gente não consegue curar com nossas próprias mãos, com nosso próprio poder. Nós não conseguimos ressuscitar morto com nossas próprias mãos, com o nosso próprio poder. Nós não conseguimos expulsar demônios com nossa própria mão, com o nosso próprio poder. Então Jesus ele estava falando naquele momento para os discípulos dele, os 2 discípulos que estavam com ele, que ele estava dispensando para fazer as missões. E aconteceu o quê? Jesus ele entregou poder para esses discípulos. Esses discípulos eles não fizeram nada para receber aquele poder. Eles não fizeram nada, não pediram esse poder para Jesus. Jesus simplesmente os entregou de graça, sem que eles nem pedissem. Então, Jesus os entregou de graça. E Jesus falou para eles: de graça vocês receberam esses dons, receberam esse poder aí. Então de graça vocês vão fazer isso. De graça vocês vão transmitir esse poder que eu dei para vocês. Vocês vão curar enfermos, vão expulsar demônios, estar mortos, tudo de graça. Não cobre por isso. Então perceba que eu entendia de forma errada, mas quando você para ler o texto, entender o contexto desse texto, você percebe e entende de outra forma. Então aqui Jesus não estava falando sobre cursos, sobre teologia, receber uma oferta por pregar. Aqui Jesus também não estava falando nada sobre receber uma oferta para cantar. Não estava sendo falado nisso. Se você pegar outras passagens lá nas cartas de Paulo, você vai ver que Paulo era sustentado pela igreja. Ele recebia a oferta da igreja para que ele se vivesse. Então assim, não tem nada a ver com investir em ministério, investir em curso, investir em pregação. Não tem nada a ver com isso. Só que eu entendi errado. Depois que eu aprendi esse contexto, que aí eu fui destravar minha mente e eu comprei meu primeiro curso. Comprei meu primeiro curso e assim eu aprendi ali algumas coisas, algumas técnicas para ler a Bíblia. Mas até então eu tive uma escolha. Até que eu entendesse esse versículo, né? Eu não tinha entendido ainda. Eu fiquei travado. Será que eu compro ou será que eu não compro? O que eu faço? Por que essa pessoa está comprando de mim para mim aprender a Bíblia? Não deveria ser de graça? Fiquei pensando nisso. E então, eu acabei caindo em um vídeo que me explicou essa passagem. Eu entendi muito mais claramente depois que eu li ela também sozinho. E aí, então, eu decidi eu tinha uma escolha. Ou eu comprava aquele curso, tomava atitude diferente, ou eu ficava travado no jeito que eu estava, sem conhecimento bíblico, sem entendimento da palavra de Deus, na mesma situação que eu estava. Então, para que eu não ficasse travado daquele jeito, eu acabei comprando o curso. Então, com o meu pouco tempo, eu comecei a estudar esse curso. Só que aconteceu algumas coisas no decorrer do aprendizado com esse curso. Esse curso ele ensinava, praticamente era a Bíblia, né? Ele me passava as instruções da palavra de Deus para que eu viesse a entender com mais facilidade. Me ajudou bastante esse curso. Fez bastante diferença na minha vida. Só que isso me tornava muito dependente do curso. Então isso acabou causando uma coisa complicada, porque se eu não assistisse o curso, eu não sabia entender a Bíblia. Então isso me travava de uma forma que você não tem ideia. Então eu acabei parando de assistir um pouco o curso e comecei a pesquisar estudos bíblicos na internet. Então eu ia lá na internet, estudo bíblico sobre a parábola do samaritano. Aí lia lá. Estudo bíblico sobre as 10 virgens. Aí lia lá. Então eu acabei consumindo muito estudo bíblico, só que teve um outro detalhe quando eu consumi esse estudo
bíblico. Quando eu estava consumindo esses estudos bíblicos, eu percebia que a interpretação que a pessoa tinha tido daquele texto era diferente da interpretação que eu estava tendo. Então eu ficava confuso pra caramba, não conseguia entender direito o que era verdade e o que não era. Então não deu certo fazer estudos bíblicos na internet. Então eu comecei a fazer outra coisa. Eu fui lá e comecei a pesquisar por pregações. Então eu ouvi a pregação pronta. E a pregação é muito boa de se ouvir. Só que aí tem uma coisa. Existem várias linhas teológicas diferentes. Então eu comecei a ouvir muita pregação de várias linhas teológicas diferentes. Eu acabei ficando mais confuso. Então aconteceu que eu percebi, chegou um certo ponto que eu percebi que eu estava pior do que lá no começo quando eu não entendia a Bíblia. Porque eu estava confuso com os temas dentro da Bíblia. Antes eu nem sabia dos temas. Agora eu sabia dos temas, mas estava confuso. Isso estava me deixando até incrédulo na própria Bíblia. Então isso foi um problema muito grande. Então eu percebi que eu tinha que parar com aquilo. Não podia continuar mais fazer aquilo. E eu comecei a pensar com o decorrer do tempo que o problema era eu. Eu era o burro, entre aspas, que não sabia entender a Bíblia. Deus não queria falar comigo, que eu estava em pecado. Então eu comecei a achar isso daí. Só que no fundo, eu não queria acreditar nisso. Eu não queria acreditar nisso. Foi então que eu decidi procurar um professor pela internet. Eu encontrei aí um professor particular de Bíblia, que eu consegui aprender muita coisa com esse professor através de videoaulas. Então foi uma bênção para minha vida. Só que eu ainda estava muito dependente dessas aulas, do professor e tudo mais. E aconteceu o seguinte, nos últimos tempos eu conheci o irmão Mateus Antunes. Eu não sei se você já ouviu falar dele aqui, eu falando, eu comentando alguma coisa dele, mas eu conheci ele e ele me apresentou alguns métodos de estudo bíblico, alguns métodos de leitura bíblica que, olha, gente do céu, fizeram um grande diferencial na minha vida. Deixaram a minha mente livre para eu poder estudar, eu poder arrancar as pérolas da palavra de Deus, e hoje eu tenho ajudado muita gente através da internet aí, como consequência de tudo que eu aprendi, né? Então, com o irmão Mateus, eu acabei aprendendo alguns métodos de estudar a palavra de Deus que eu nunca tinha visto e que são simples, são fáceis, mas uma coisa que eu vi que foi muito bacana, que é o que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui, é o método de leitura acelerada, para você ler a Bíblia em até 5 meses e 11 dias. Gente, tem gente que demora anos e anos para ler a Bíblia toda. E ler a Bíblia em 5 meses e 11 dias é uma vitória enorme. E sem você precisar ficar seguindo planos de leitura, nada. É somente você aplicar 15 minutinhos do seu dia que você vai conseguir fazer essa meta. Então é isso que eu vou te ensinar agora. Vou te falar quais são os 3 passos dessa técnica que você tem que aplicar para que você consiga realmente ler a palavra de Deus em 5 meses e 11 dias e ter aí a sua leitura bíblica finalmente completa. O primeiro passo que você precisa aplicar é a organização. Você precisa se organizar. Nosso dia ele é extremamente corrido. Tem muitas coisas que a gente faz durante o nosso dia que acaba tomando muito tempo. Ou a gente perde tempo com coisas que não deveria, ou a gente acaba colocando muitas coisas diante do nosso dia que acabam tirando a preeminência ou a prioridade da palavra de Deus. Então a primeira coisa que você precisa fazer é organizar o seu dia. Separar o seu dia ali em etapas, coisas que você precisa fazer e colocar sempre a Bíblia como em primeiro lugar. O segundo passo que você precisa ter é concentração. Essa concentração você vai adquirir durante o teu processo de leitura. Quando você parar para ler a Bíblia, você vai ter que se concentrar ao máximo. Então, se desligar de tudo que tem, tudo à sua volta e se concentrar. São 15 minutos que você vai fazer essa leitura bíblica. Só que são 15 minutos extremamente focado. Você vai ler ali 2, 3, 4 capítulos, quantos capítulos você conseguir durante esses 15 minutos. E dentro desse período, quanto mais rápido você ler, melhor você se concentra. Então, tente sempre ler o mais rápido possível, não deixando de fora o teu entendimento. E o terceiro passo é o desafio. Você vai ter que se desafiar. Se desafiar é cumprir aquilo que você pré-estabeleceu. Se você estabeleceu que você vai ler 10, 15, 20 capítulos por dia, você vai ter que se comprometer, vai ter que se desafiar a cumprir aquilo ali. Se você abandonar seu desafio, sinto muito, você não vai conseguir cumprir a sua meta e não vai conseguir realmente ter esse êxito aí na sua leitura bíblica. Talvez tenha ficado um pouco vago essa técnica aqui, só que eu fiz propositalmente, porque aqui no YouTube tem muitas pessoas só curiosas que não querem se aprofundar no conhecimento bíblico. Então, se você é uma pessoa diferente, se você quer se aprofundar, se você quer entender a Bíblia, se você quer realmente cumprir essa meta que eu te falei de ler a Bíblia em 5 meses e 11 dias, eu criei um outro vídeo, eu fiz um outro vídeo onde eu vou explicar mais detalhes, mais a fundo essa técnica. Eu coloquei aqui, ó, vou mostrar pra você. Opa, caiu as coisas. Eu coloquei aqui nesse caderno todos os passos, como que você vai organizar, é o plano para você ler a Bíblia durante 5 meses e 11 dias. Você vai ler a Bíblia toda seguindo esse plano aqui. Deixei tudo prontinho para você e eu coloquei nesse outro vídeo. Então, se você é comprometido com o teu aprendizado bíblico, eu tenho certeza que isso daqui vai te ajudar. Então tá bom, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também aqui nos cards, em algum lugar vai aparecer aqui um card para você clicar e ir para o segundo vídeo, onde eu explico mais detalhes sobre essa técnica, tá bom? Então clica lá e nós nos vemos no próximo vídeo.